Hello, I'm Teacher Simone e hoje eu vou colocar os tópicos mais comuns de gramática que a gente tem que saber para enfrentar a gramática de inglês. Bom, o primeiro tópico que eu sempre trago nas aulas são os pronomes. A gente precisa saber todos os pronomes em inglês para poder entender como se formam as estruturas de frase. Assim como no português existem os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, os pronomes possessivos, e em inglês ainda tem uma gama de pronomes a mais, que são os selves, que eu gosto de chamar eles de selfies, que a gente não tem no português, né? No português a gente usa outra estrutura de frase que não necessita a utilização desses selfies. Então, é importante eu saber todos os pronomes para que eu consiga encaixá-los corretamente na frase e fazer frases corretas em inglês. O que isso quer dizer? Não existe frase em inglês sem sujeito. Então, ou sempre vai ter o nome do sujeito, a designação, né, a definição do sujeito, ou um pronome para aquele sujeito na frase. Uma frase é diferente de uma sentença, por exemplo. Uma sentença pode terminar numa vírgula, mas uma frase sempre vai terminar num ponto final, que não é necessariamente só o ponto final. Pode ser o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Então, o que diferencia uma sentença de uma frase é que podem existir várias sentenças dentro de uma frase. E eu gosto de colocar um sujeito para cada sentença, para que a sentença não fique desparelhada, porque a gente pode começar a falar do sujeito no início da frase e terminar falando do mesmo sujeito no final da frase. Porém, se a frase tiver várias sentenças, esse sujeito pode se perder no meio e alguns verbos ficarem sem sujeito, o que não pode ocorrer. Então, sempre que eu tiver um verbo, eu tenho que linkar ele a um sujeito. Sempre o sujeito principal da frase. Pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode ser um objeto ou vários objetos. Pode ser um país, qualquer coisa. Mas sempre tem que ter, junto de um verbo, um sujeito. E eu tenho sempre que achar esse sujeito na frase. Ou ele vai estar em forma do pronome, ou em forma da descrição, da designação ou nome desse sujeito. Bom, os pronomes pessoais são os que a gente aprende primeiro, né? E da mesma forma que a gente aprende português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É claro que existem elas, que existe ela, né? Em inglês também existe isso. Tem os pronomes do singular, os quais indicam apenas uma pessoa fazedora da ação, que seria I, you, he, she, it. Eu, tu, ele, né? Então, I seria eu, you, você ou tu no singular, que é igual ao do plural, acaba sendo igual ao do plural. He, she, it, como ele, he, ela, she, e ele ou ela, mas para objetos, animais, eventos da natureza, que seria it. O it geralmente é o pronome também chamado abstrato. No português, muitas vezes, a gente não usa esse pronome, a gente só usa o verbo, porque a gente conjuga o verbo a partir do sujeito. Então, não necessariamente a gente precisa de sujeito em português. Por exemplo, nas duas frases, não são uma sentença, não são duas sentenças, é uma frase. Maria e eu fomos ao mercado. Ponto final. Uma frase, onde eu indiquei Maria e eu. Os sujeitos, nós. Na segunda frase, em português, eu posso fazer compramos macarrão. Por eu já ter conjugado o verbo compramos, o leitor, o ouvinte, já sabe que o pronome é nós, né?
Nós compramos macarrão, mas eu não preciso colocar o nós em português. Maria e eu fomos ao mercado, compramos macarrão. 2 frases, onde a gente sabe do que se trata, dos sujeitos que são, na segunda frase, porque já foi dito quem é que compramos macarrão. Maria e eu, ou nós. Então, no português já subentende-se esse nós na segunda frase. No inglês, não. No inglês, eu precisaria do pronome we para indicar quem que comprou macarrão. Maria and I went to the supermarket. We bought pasta. Nós compramos macarrão. Eu não posso simplesmente dizer Maria and I went to the market, bought pasta. Who bought pasta? Quem comprou macarrão? Maria and I. Ah, mas não estava subentendido? Em inglês, não. Infelizmente, se eu tiver um verbo, eu preciso ter um sujeito atachado junto ao verbo. E nesse caso é we. Por quê? Porque nem sempre a gente conjuga os verbos em inglês. Então, o verbo bought, por exemplo, que é buy no passado, compramos, pode ser I bought, you bought, he bought, she bought. Todo mundo pode bought. Todo mundo tem direito de compra nesse caso. Porque eu não conjugo o verbo para cada sujeito. O verbo está conjugado no passado simples, sim. Ele é até um irregular, né? Porque ele muda completamente. Mas eu não tenho como dizer quem que comprou macarrão. Por mais que eu tenha descrito, né? Maria e eu na primeira frase. Então, sempre em inglês é bom utilizar sujeitos. Ah, mas é uma sentença que é muito curtinha e eu comecei com o sujeito, usei 2 verbos. Se eu tenho 2 sentenças ali que estão casadas praticamente, e mais para frente a gente vai ver isso, onde eu posso não colocar um sujeito junto de um verbo, né? Quando as sentenças elas estão bem curtas, os verbos se repetem, eles às vezes só mudam de singular para plural, então tem como fazer isso sim, mas não é aconselhável. Para a frase ficar mais bem colocada, mais bem escrita, mais bem falada, eu prefiro utilizar sempre o sujeito, mesmo que eu repita vários sujeitos. And I am, quando a gente faz descrição, né, do que eu sou, do personal description, personal presentation, eu uso bastante o I. I am, I was, I am, I am, I am, I am. Sempre isso se repete nessas descrições, porque eu vou falar de algo que eu sou, que eu estou, que eu faço. I do, I did, I've done. O I vai sempre aparecer. E o I, como todo mundo sabe, é o pronome mais importante de todos, por isso que ele sempre, eu disse sempre, vem escrito em letra maiúscula, né? Não importa o lugar dele na frase, não importa se ele tá no começo, no meio, no fim, ele sempre vai estar em letra maiúscula. A gente pode comparar um erro muito esdrúxulo em português, como por exemplo não usar o tio em português, né? Se eu tô escrevendo, digitando no WhatsApp informalmente e tô falando com um nativo e eu coloco os ais em letra minúscula, ele vai saber que ele pode até isso me entender, mas é um erro feio, igual escrever, sei lá, pão sem tio, pau. É igual escrever, sei lá, é um erro muito ruim. Então, não comer. Você, sem o acento circunflexo, sempre priorize deixar o I em letra maiúscula. E tomar cuidado no writing, principalmente quando estiver digitando, porque não é algo que a gente está acostumado a fazer, né? Apertar o shift antes da letra I e mandar bala. Outro problema é que a gente confunde muito o verbo to be is com o nosso é, porque
em português a gente usa é para muitas coisas. E a gente usa o é, inclusive, para plural. E a gente usa isso errado. Então, quando eu for falar, eu não posso começar uma frase com is. Nunca, né? Porque o is é um verbo e ele precisa de um sujeito. Então, sempre vai ter um sujeito junto com o is. Quem são esses sujeitos que podem estar junto com o is? O he, she e it. Se eles não forem o sujeito da minha frase, eu nem devo começar uma frase com is. Porque tem muito da gente falar assim, que cor aquele carro é? Né? E daí você responde, is. Não, it is blue, or the car is blue. Uma dica que eu dou sempre ao responder perguntas, principalmente perguntas que comecem com is, é você utilizar pedaços da pergunta para sua resposta. Isso vai ajudar bastante. Então, ouça bem, porque tudo aquilo que você ouvir, você vai conseguir utilizar na sua fala. Então, partes da pergunta podem ser partes da sua resposta e partes muito importantes da sua resposta. Então, lembre-se sempre disso. O is, ele não é o nosso é necessariamente. Não comece uma frase afirmativa ou negativa pelo is. A pergunta sim, mas daí a gente vai ver mais pra frente como utilizar esse is na estrutura de pergunta. Bom, falando um pouco dos pronomes. Os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, do singular, e you, we and they, do plural. They serve para o plural de he, she, it. Então, o they pode ser eles, elas, ou eles ou elas para objetos, animais, eventos da natureza, países, etc. Substantivos, né, no plural. O you do singular geralmente é sempre igual ao you do plural. Eles vão mudar em pequenas, pouquíssimas situações gramaticais, né? Mas a gente tem que lembrar que da mesma forma que eu entendo you are beautiful como você é bonita, eu posso estar lidando com uma situação no plural. You are beautiful, you and your friend are beautiful. Vocês são bonitas. Então pode ser que não seja só eu a bonita da história. Pode ser mais pessoas bonitas ao meu redor também, né? Então, a gente às vezes fica pensando, né? Nossa, you are é você é, mas como é vocês são? Porque no português soa tão diferente, né? Você é legal, vocês são legais. Eu preciso colocar tudo no plural. No inglês, no. O complemento às vezes vem no plural, mas tem os plurais que são marotos, né? Tem os plurais que não terminam em S. A palavra muda, mas não ganha o S no plural, então eu tenho que tomar esse cuidadinho também. E são várias, às vezes a gente via nos livros de inglês algumas, uma listinha, mas são muitas. Principalmente agora, palavras novas. Os personal pronouns, então, eles geralmente são os sujeitos das frases, né? Mas a gente tem outros tipos de pronomes. Tem os pronomes oblíquos, que eles são complementos de frase. Uma ação pode estar acontecendo para outra pessoa. Quando a gente fala pronome oblíquo, a gente pensa, meu Deus do céu, que é isso? Que obliquidade, que coisa difícil. Mas na verdade não é. A gente usa muito em inglês uma frase que tem um pronome pessoal, um verbo e um pronome oblíquo, que é a frase I love you. É essa frase mais famosa do mundo, a frase que você sempre vai lembrar, vai te ajudar a entender o que é o pronome oblíquo. Na frase I love you, eu tenho o sujeito que é o I, o verbo que é o love, e outra pessoa recebendo essa ação do sujeito, you. Esse you não é um sujeito fazedor da ação, ele é um sujeito recebedor da ação do sujeito.
né? Do sujeito fazedor da ação. Então, o you recebe a ação do I, que é o love, né? Então, o you é um pronome oblíquo. Tem diversas frases, a gente usa muito. For example, come with me. Venha comigo. É uma frase no imperativo, eu começo ela com um verbo, né? Não é uma frase do fazedor da ação, mas o recebedor da ação, que é o come, sou eu, né? Porque você vai vir comigo, venha comigo. Então, esse me do final é o pronome oblíquo. Por que eu não posso usar come with I? Yes, porque tá errado. O I é o sujeito fazedor da ação. Ele vai vir antes de um verbo, ou depois, no caso de uma pergunta. Mas aí, quem tá recebendo a ação? Sou eu. Come with me. Né? He loves me. Or he hates me. Ele odeia a mim. Ele me odeia, né? No português a gente usa isso errado. A gente fala eu te amo. Mas na verdade é eu amo te. Mas ninguém fala assim. Eu amo você. Você é recebedor da ação. Então esse pronome oblíquo tem que estar depois do verbo. Isso acontece no português. Isso é a regra... Essa é a regra do português, mas a gente não usa assim. A gente usa o eu te amo, né? Então, no português a gente usa errado, a gente tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa no inglês. O bom no inglês é que as estruturas são bem fechadas. Não tem muito espaço para você enfiar coisas numa sentença. Então, ela sempre segue a mesma linha. Sujeito, verbo, o complemento. Esse complemento pode ser adjetivos, substantivos e outros pronomes, recebedores de ação. As frases em inglês elas são muito simples, elas não são tão compridas, elaboradas. Quando elas precisam ser compridas, elaboradas, elas têm sinônimos de adjetivos, descrição de lugares. É por isso que às vezes Harry Potter, Senhor dos Anéis, é maçante de ler, porque foram escritos por escritores ingleses, e a riqueza da frase deles está na descrição, né? No uso de adjetivos sinônimos, na descrição com várias coisas que são parecidas dentro de uma frase. Daí eles ficam com frase grande. Senão, as frases são bem simples mesmo e são basicamente sujeito, verbo e complemento, né? Quando a gente estiver lendo um pequeno texto em inglês, a gente consegue identificar isso facilmente. O sujeito, o verbo e o complemento. Pronto. Vi aqui uma frase, identifiquei aqui uma frase. E esse complemento às vezes pode ser um outro pronome, no caso o pronome oblíquo, que vem aí depois do verbo, não necessariamente no final da frase, como é I love you. Esses pronomes oblíquos sempre vai ter os pronomes correspondentes aos pessoais. Então, I, you, we, he, she, it, you, we and they no pronome pessoal, e me, you, que é igual o pessoal, né? Him, her, it, que é igual também, us, you and them. Então a gente tem um correspondente para cada um, sendo que o you do plural, o you do singular são os mesmos e o it também. I love it. Eu amo isso. Eu amo ele. For example, eu amo ela. I love it. Yes? Não, I love to eat.
I love to eat it. Que é o verbo comer, né? Minha frase aí tá bem complexa, com 2 verbos. I love to eat it. Bom, uma frase pode ter vários verbos também, assim como no português. E aí tem regras para utilizar esses segundos verbos também. Então falamos dos pronomes pessoais, dos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, eles são sempre diferentes da pessoa que está fazendo a ação, do fazedor da ação, do pronome pessoal. Então, I love you é correto. I love him, I love her, I love it, I love us, I love you no plural, eu amo vocês. I love them, eu amo eles ou elas. É possível, mas I love I, tipo, eu me amo. I love me, no. This is impossible, yes? Por quê? Eu não posso ser o mesmo sujeito da ação. Na verdade, eu posso ser o sujeito da ação e ser o sujeito recebedor. Mas aí tem a outra gama de pronomes que não existe no português, que são os selves. Então, I love me, o correto, ao invés de usar um pronome oblíquo, seria usar o myself. Porque eu sou o sujeito fazedor da ação e eu sou o mesmo sujeito recebedor da ação. So, I love myself is correct. Quando eu quero dizer eu me amo. Eu amo-me, no correto português, né? Eu amo a mim. Aí eu tenho que usar os selves, que não existem no português. No português eu uso o oblíquo mesmo, né? Eu amo-me, com um tracinho junto ao verbo, né? Com um hífen junto ao verbo. Dessa forma estaria correta no português. Não eu me amo. Eu me amo também não existe nem no português. Então, quando o sujeito da ação for o mesmo sujeito recebedor da ação, existem os pronomes que terminam em self, que é o myself, yourself, himself, herself, itself. Aí no plural eles mudam, porque no plural não tem plurais que terminam em F. Quando uma palavra no singular termina em F, o plural dela termina em VES. E é aí que o you do singular fica diferente do you do plural. Só nessa vez, né? Yourself no singular, yourselves no plural. Mas a gente não puxa tanto esse VES no final. Eu só puxo para ficar diferente na hora de ouvir. So yourselves, ourselves, and themselves. Na hora de falar rápido, parece que é yourselves, né? Nem esse this, the, é muito subjetivo, né? No ouvido nem aparece quase. Mas se você lembrar só de fazer os do final, né? Yourselves, ourselves, themselves. Yes? Então esses são os diferentes dos oblíquos que não existem no português. E os possessive pronouns? Por que eu deixo eles sempre por último? Porque eles são diferentes do que a gente aprende geralmente nas aulas de inglês na escola. Nas aulas de inglês na escola, a gente aprende que os pronomes possessivos são o my, o your, o his, her, its, our, your and their. E, na verdade, essas palavras não são pronomes. Eles são adjetivos. Adjetivos possessivos. Isso também não existe no português. É quando eu dou uma característica a um objeto, indicando o possuidor desse objeto. Então, essa é uma caneca, apenas uma caneca. Mas a partir do momento que eu falo, é uma caneca branca, eu começo a diferenciá-la por adjetivos. É uma caneca pesada. É uma caneca gelada.
esses são adjetivos, né? No português eles vêm depois. E eu posso falar que a caneca é minha. Só que no inglês eu posso falar que a caneca é minha de pelo menos 4 formas. E uma delas é utilizando os pronomes possessivos. No caso, quando eu digo que a caneca é minha, a frase fica igualzinha no inglês e no português. Eu digo igualzinha na mesma ordem de palavras. E eu posso jogar o minha lá para o final da frase. The mug is mine. E aí eu uso mine e não o my, porque o my é um adjetivo, né? O mine é o pronome possessivo. Geralmente os pronomes possessivos eles vêm no final da sentença. Depois de eu descrever todo o objeto, sem indicar de quem ele é, eu posso colocar no final a quem ele pertence, utilizando o pronome possessivo, que seria o mine, o yours, o his, o hers, o its, o ours, o yours e o theirs. Tudo com Szinho no final, né? A maioria deles. Que são diferentes dos possessive adjectives. Eu posso indicar que essa caneca é minha dizendo This is my mug. E aí, o my entrou antes da palavra mug. Entrou antes da palavra caneca. Como se fosse um adjetivo da caneca ser minha. This is your mug. É um adjetivo da caneca, ela ser sua caneca. Ela não é só uma simples caneca, ela não é a caneca de ninguém, a não ser sua. Então, esse adjetivo a torna especial. This is your mug. It's different from this is a mug. É só uma caneca. This is your mug. Eu dei um adjetivo para essa caneca a mais. Um adjetivo possessivo, indicando a quem ela pertence. Mas tem a outra forma. This mug is yours. E aí, a única diferença entre essas frases é o tom de possessividade que ela dá, né? Se eu falo this mug is yours, é algo que é só seu, ninguém vai mais poder usar, sei lá, dá um sentimento mais possessivo. This is your mug. Pode ser que eu esteja presenteando você com essa sua nova caneca agora, ou uma caneca diferenciada, porque ela é sua, né? Então são só tons diferentes de possessão, na verdade. Essas aulas de possessão são interessantes, né? Que eu falo para o aluno até levar a Bíblia para aula, porque é difícil, não é fácil não. Indicar possessividade no inglês, né? Existem várias formas. Aí, hoje eu falei 2, mas tem mais. Tem o apóstrofe S também, que indica possessão. E tem a indicação, que a gente usa o off de, mas daí não é possessão, só que na nossa cabeça, quando a gente pensa em português, geralmente a gente pensa em off de, né? Que no caso de possessão é incorreto, mas a gente observa isso e pode tentar entender de uma forma errada. Então, esses são os pronomes, os pessoais, que fazem frases, que são os fazedores das ações, estão sempre junto dos verbos. Se não estão como pronomes, estão como o nome do sujeito. Os oblíquos, que também pode ser o nome da pessoa no final da frase, pode ser a designação, né? Mas eles vêm depois do verbo, não necessariamente depois, mas em ordem de frase aparece o verbo e depois aparece o oblíquo, indicando ele como recebedor da ação de alguém. Tem já alguém fazendo a ação na frase e ele recebe a ação na frase. Tem o self, quando o mesmo fazedor da ação é o mesmo recebedor da ação. Então, se eles são as mesmas pessoas, eu não posso utilizar o recebedor da ação como pronome oblíquo. Eu tenho que utilizar ele como pronome que termina em self or selves, que não existe no português esse tipo de pronome. Tem o pronome possessivo, né?
que é parecido com o possessive adjective, que é um dos primeiros que a gente aprende em inglês, que my name is, né? This name is mine. It's different. A gente usa ele um pouquinho diferente do que a gente usa o possessive adjective. O possessive adjective é como um adjetivo, vem antes do substantivo. For example, your mug. E o possessive adjective, this mug is yours, é sua, no final da frase. Assim como a gente fala no português. Então, às vezes, é mais fácil utilizar o pronome possessivo, porque a frase vai ficar parecida com a que eu falo no português, mas ele vai ficar lá no final da frase. Só tomar cuidado para não utilizar os dois, né? O possessive adjective e o pronome possessivo no final da frase lá. This is my mug, that is mine. Né? Não tem como. Ou eu uso um ou eu uso outro. This is my mug, this mug is mine. Yes? Então, esses são todos os pronomes. Os pronomes, lembrando, são palavras que a gente troca pelo nome. Então, às vezes não vai estar ele na frase como essas palavras. Vai estar a designação da pessoa, a descrição daquele pronome. O nome ou a descrição, né? Tanto no começo quanto no final da frase. E aí vão ter algumas regrinhas para a gente utilizar o nome também, principalmente nos possessivos que vão levar o apóstrofe S. Eu vou deixar uma tabela com eles, exemplos de frases, mas é só para a gente poder começar a entender a gramática do português e saber que tem aí pelo menos mais uma gama de pronomes que a gente não usa no português, que a gente vai ter que aprender a utilizar no inglês. E que acaba até tornando a nossa vida mais fácil, né? Porque em português a gente fala errado, então em inglês a gente vai começar a falar certinho. Então essa foi a aula de pronomes. A próxima aula vai ser Sentence Structures, onde eu vou colocar as estruturas base para todas as frases em inglês. E assim por diante. Ok? Vou dar exercícios, façam. Assistam a aula, anotem as dúvidas. Já devia ter falado isso antes. E estamos aí para a próxima aula, ok? Bye bye, see ya!